livro de João, capítulo 6, versículo 1, eu falei 6, né? João 6, 1. Multiplicações dos pães. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é de Tiberíades. A grande multidão a seguia, porque tinha visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse-lhe a Filipe: Onde compraremos pães para toda esta geração comer? E ele perguntou: Isso somente para o testar, pois já sabia o que ia fazer. E respondeu a Filipe: 200 denários de pão não bastaria para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simeu, Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e pequenos 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantas pessoas? E disse Jesus: Mandai o povo assentar-se. E havia grande gente naquele espaço, e assentaram-se em números de quase 5.000 pessoas. Então aqui a gente está falando da multiplicação, né? Ali Jesus estava testando o coração de cada um dos seus discípulos, porque ele já sabia, né, do que fazer e como fazer. E é muito triste, né, o homem que anda com Deus e literalmente ele não tem a visão do reino de Deus. Quando ele não tem esta visão, ele só anda em dúvida, né? Os discípulos estavam ao lado dele. Primeiramente ele estava no monte e ele desceu e fazia tantos milagres, curava, libertava, né? Só que naquela grande multidão, os discípulos falaram assim: Senhor, o que faremos se só temos aqui 5 pães e 2 pequenos peixinhos? E Jesus falou só para poder testar o coração. E assim somos eu e você, né? A gente andamos com Jesus, estamos ao lado de Jesus e às vezes na hora da aflição a gente fala assim: e aí, Jesus, o Senhor não está vendo? Eu preciso de Ti. E quando nós ainda estamos incertos do caminho do Senhor Jesus, que é dizendo: será que se eu for para a igreja eu vou ser curado? Será que se eu for entregar a minha vida para Jesus, Ele vai mudar minha história, Ele vai curar? Ele está dizendo aqui para você: confia, né? Confia, porque aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, eles não se abalam, mas ele permanece para sempre, todos os dias. E quando ele vai dizer para sempre, é quando sobre todas as coisas eu estou alicerçado em Jesus, porque Ele é a minha provisão. Eu posso andar, ainda que eu não possa estar vendo o final, mas eu sei que quem está comigo é aquele que me prometeu, e é Jesus. Ele cura, Ele liberta, Ele multiplica os pães e peixes. E tudo que Ele mais anseia e deseja dos seus filhos é para que os filhos possam confiar nele. Independente da circunstância ou da sua condição, não importa. Deus, Ele sempre vai tirar o homem da sua segurança, isso. Ele sempre vai deixar o homem ali, muitas das vezes incerto. É para que aonde nós possamos olhar para quem? Para Jesus. Eu sentei aqui agora e eu falei assim: Senhor, eu não preciso de nada. Eu só preciso da Tua presença para pregar. E eu falei assim: glória a Deus. Então isso é saber que não é nada de mim. Isso não é nada do que eu posso, mas é tudo que Ele tem para me dar. E às vezes o que Ele tem para me dar, eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar. E Ele vai falar: dá o primeiro passo, confia. Será que eu não posso fazer? E foi a mesma coisa com os discípulos aqui. Ele viu aquela grande multidão e já se espantaram. Falou: mestre, nós só temos 2 peixinhos e 5 pães. E literalmente, ele vai dizer: eu já sabia o que fazer.
mas ele só estava testando o coração, estava ali vendo literalmente onde estava a confiança daqueles discípulos. Então a gente aprende que a confiança, ela nos traz a paz de espírito, e quando nós temos essa paz de espírito, a sabedoria ela reina. Porque só descansa quem confia. Então por que temer ao momento que você está passando? Por que está aí, ansioso, ansiosa, está inquieto, inquieta com o que há de vir, sendo que Deus já criou os céus e a terra e colocou o tempo tudo no seu devido lugar? Não tem o que temer. Você só tem que acreditar aqui, na palavra dele. Antes tenha prazer na minha lei e nela medita de dia e de noite. Isto, tenha prazer na palavra do Senhor. Tenha amor nessas palavras que o Senhor Jesus nos ensinou. E você pode ter a certeza que não só você vai ir bem, mas toda a sua casa, toda a sua família. Porque quando Deus ele tem um propósito na vida dos seus filhos, ele só precisa de um que acredite. Ainda que uma multidão possa criticar, ainda que uma multidão possa contradizer, ele é o caminho. Nós temos que ouvir a voz dele, não é ouvir a voz dos outros, não é a opinião do outro, não. Nós temos que acreditar naquele que fala conosco, independente do que a gente vê ou não vê. A gente não vê, a gente não toca em Deus, mas nós cremos que ele fala conosco de uma maneira absoluta. E eu te faço aqui uma pergunta: você sabe quando Deus está perto de você? Você sabe? Eu vou te explicar. É quando você está perto dele, ele se achega perto de você. Então eu venho falar aqui para você, meu amigo e minha amiga: não te espasme, não ande ansioso, não fica preocupado com nada, porque se você apresentou a sua causa a Deus, se você já orou, se você já fez a sua primeira oração, então não tem como você andar disperso com as coisas do mundo. Eu quero que você foque em buscar o reino do céu. É que nem esses discípulos, ele ainda não estava acreditando, mas só porque eles perseveraram, só porque ele estava ali do lado do mestre, ele viu a multiplicação dos pães e peixes. E eu vou ver o seu testemunho em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Então você que pode, já compartilha aqui meu canal. Isso, pega um vídeo meu que eu já postei aqui no Reels e já compartilha para aquela pessoa querida, que é para a gente poder semear a palavra. Isso, levar esperança aos cativos. Amém? Você que pode, vamos orar, vamos falar com Deus. Se desliga de tudo, esse momento aqui é muito especial, irmãos. É o momento da oração. Deixa eu responder aqui nossa ovelha virtual. Cristina, não é que você é mais humilhada, é mais perseguida. Amém, minha irmã. Isso é fúria do inimigo. E tudo que ele mais quer é tentar te oprimir, te afastar da presença de Deus. Então ele usa as pessoas para poder o quê? Te confrontar, debater com você. Aí você vai dizer: eu estou mais perto de Deus e o inimigo está tentando contra a minha vida. Não, é que você está se esforçando se achegar, e ele não quer que você se achegue perto de Deus. Ele não quer que você busque o reino de Deus. Sabe por quê? Porque você tem uma promessa muito grande na sua vida. E quando você está longe da presença de Deus, que você está ali, não está orando, não está jejuando, não está se esforçando, até vir aqui, é uma luta. E isso é uma guerra. Então, quando você está parado, você é o quê? Está perdendo tempo. E almas que Deus já colocou no seu diário, lá no seu livro da sua vida, que você teria que fazer a obra, você está perdendo tempo. Então não é Deus que errou, não. É nós que não está entendendo. Então, se a gente entender a Deus, literalmente, você vai fazer a obra que Deus colocou na sua vida, o seu chamado vai acontecer, a sua família vai ser honrada. Mas enquanto você está sendo o que ali, aprisionada pelo mal, o inimigo está tendo força na sua vida. Não estou falando que você está no pecado, tá? Por favor. Ele está o quê? Atrasando o seu relógio de oração, e está atrasando a sua vida com Deus. Então, não para, seja forte, seja firme. Sim, eu acredito, sabe por quê, minha irmã? Isso é uma maneira que, um exemplo, ele não toca em você,
Ele sabe que você se observa, se analisa a maneira de falar, a maneira de se comportar. Então ele vai usar o está do lado. Mas eu te digo, é até que você se encha de uma vez do Espírito Santo. É até que você se alimente mais da palavra de Deus. Aí aonde que está, o mal ele não tem força, porque você está revestida, você está cheio da presença. Então por isso que é importante esse relógio de oração aqui. Não é fácil para aqueles que estão começando e também não é fácil para ninguém. Todo mundo passa uma dificuldade, mas se você ser forte, corajosa, ser perseverante, fique em paz, minha irmã. Pode ter a certeza que o mal ele vai sair da vida do seu esposo, vai sair da vida do seu filho, da onde você está, e você vai ser luz. Aonde a luz está, o mal bate em retirada. Eu tiro por mim. Quando eu estava com lojas, eu já tive 8 lojas, irmãos. Então, eu passava assim pela uma luta, era uma guerra, de verdade. E Deus só estava ali me trazendo experiência. Hoje eu tiro que aqueles 8 anos que eu estava ali empreendendo, eu estava só adquirindo resistência no mundo espiritual, estava só aprendendo. E literalmente eu orava, irmãos, eu estava no monte ali, ó. Foi a época que eu fiquei 4 anos consecutivos no monte. E literalmente eu chegava para trabalhar, era funcionário que dava trabalho, era funcionário que não ia trabalhar, e reclamava, e brigava, misericórdia. Eu falo assim, Senhor, eu estou te buscando, Pai, pelo amor de Deus, eu estou aguentando. Mas não, foi até que Ele o quê? Cumprisse a promessa, a palavra que Ele determinou na minha vida, e eu perseverei. Tudo isso eu consegui lidar com as situações, mas sempre ali, ó, em oração, em jejum, lendo a palavra em propósito. E hoje, para a glória de Deus, para a glória de Jesus, tem seguidores que me acompanham, sabem do meu trabalho. Nossa, eu direciono 40, 50 pessoas de uma vez só, tá entendendo? Então, é uma luta, tá? É uma luta e se ele vê oportunidade, ele vai tentar. Mas se nós estivermos ligados ali, ó, na palavra, buscando o reino do céu, pode ter a certeza, minha irmã. E isso é o mais importante. Isso é o mais importante. É você saber, tá? Isso é um discernimento. É você saber que não é Ele. E parabéns por isso, minha irmã. Parabéns, porque literalmente você tem que agir agora com as suas armas espirituais. O que é espírito combate é espírito, mas o que é da carne, o que é da pessoa, você senta, conversa, dialoga, aconselha. Então, parabéns, isso é o discernimento de entender com quem você está lidando, tá? Parabéns, isso é muito importante. Ele sempre vai tentar contradizer, né, a nossa fé. Então, isso é a maneira que ele vai confrontar, né? Fala assim, mas será que é eu mesmo? Vem isso no coração, né? Fala assim, será que é eu mesmo? Estou errado, não estou vendo? Mas também nós temos que ser vigilantes, né? Temos que ser vigilantes porque o inimigo, ele não pede licença, ele entra e ele usa quem for, só precisa de uma oportunidade. Então a senhora também seja vigilante na maneira de se comportar, na maneira de falar, né? Porque isso, às vezes, a Bíblia diz que a palavra branda, ela diminui o furor. Então às vezes você fala assim, não sei o quê, um exemplo, aí você fala assim, mas calma, é assim, é desse jeito, então já muda, né? Então quando a gente tá ali, ó, observando, vendo aquela ação, você tem que ser muito estratégico para você o quê? Não perder aquela alma, não causar ira, causar rancor dentro do coração dele, né? Deixar ele magoado. Amém, minha irmã, amém. Eu creio que tudo isso é você sendo treinada para poder você ser fortalecida no espírito. Então, as guerras no espírito são os 4 pilares, né? É oração, jejum, Bíblia e igreja. E essa igreja somos nós, tá? A gente temos que estar aqui se reunido. E você não tem uma igreja próxima da sua casa, convido você então. Vem com a gente, você pode ter a certeza que Jesus vai te encher. Você vai ser alimentado espiritualmente, vai aprender aqui comigo e pode ter a certeza, estamos aqui juntos. Não, mas não desiste não, minha irmã. Sua família é um presente de Deus. Não desiste por causa que só sabe o valor de alguém quando a gente não tem. Às vezes a gente reclama e fala, né? Mas todas as pessoas que estão ao nosso redor e também o ambiente que Deus nos coloca, é sempre ali um propósito para a gente poder criar laços de amizade, a gente aprender com o próximo, porque a gente nunca sabe, irmãos, o dia de amanhã.
Jesus, ele é o único que conhecia o coração dos discípulos. E a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse que o homem tem que acreditar um no outro e não confiar. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Os que confiam no Senhor é como os montes de Sião. Ele diz para a gente confiar em Deus, mas no homem nós temos que só acreditar. E quando ele vai dizendo que acreditar é a maneira de saber que o seu irmão ele pode melhorar, ele pode se arrepender do seu jeito, ele pode se arrepender da sua maneira de ser. Em tudo isso nós temos que ser maduro espiritualmente, ser perseverante, ser paciente com os fracos da fé. A Bíblia diz assim. Então, quando eu tenho essa maturidade, eu tenho ali o conhecimento da palavra, tudo ao meu redor para de ser o problema, a gente começa a interpretar de uma outra visão e a gente começa a ouvir mais a voz de Deus. Porque Deus usa, irmão, até se quer um cachorro para poder falar com nós. Ele usou uma mula, você me entende? Então, você acha que ele não vai usar alguém para poder te aconselhar, te orientar, ou às vezes um comportamento vai te trazer uma reflexão de algo, às vezes da sua vida, e você fala assim: nossa Deus, obrigado. Então é só a gente estar ali, atento. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Sem ele eu não sou nada. Glória seja dada totalmente a Deus. Amém? Mas fico feliz de compartilhar aqui essa experiência com a irmã. Em nome de Jesus. Ah lá, ó. E a ovelha virtual aqui está te animando, minha irmã. Recebe em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu convido vocês aqui, ó, a me ajudar a levantar um exército aqui, irmãos, em nome de Jesus. A levantar. Eu não estou atrás de seguidor, não. Eu estou atrás de almas. Pessoas que precisam de ajuda. Pessoas que literalmente tá doente. Pessoas que está só enxergando o caos. Eu quero aquelas pessoas que precisam literalmente. Aquela que todo mundo já não estende mais a mão. Eu estou aqui em nome de Jesus e vamos ajudar. Amém, irmão? Vamos orar? Glória a Deus. Grace, com você que pode, prepara o seu ambiente. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Sim, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui a buscar o teu reino, a tua presença. Venha sobre nós, Pai, a tua luz, o teu Espírito Santo, e nós possamos ser protegidos e guardados diante da tua presença, Pai. O mundo, ele tenta contra a nossa fé, ele tenta, Senhor, nos confundir, nos sufocar emocionalmente, mas o Senhor é o único que diz que aquele que está no Senhor, meu Pai, o mal não vai tocar. E é na tua presença que viemos se refugiar, porque tu és o nosso guarda de Israel, aquele que nos protege de dia, nos protege de noite, na madrugada. Nada limita, Senhor, a tua presença. Em nome de Jesus, Pai, venha socorrer os que estão doentes. Venha, meu Pai, libertar esses que estão, Senhor, ali escravizados pela enfermidade. Tem pessoas aqui que me ouvem, meu Pai, que tem dias e dias que só toma remédio para dormir e não consegue dormir. Tem pessoas que estão aqui diabética. Tem pessoas que estão, meu Pai, com excesso de gordura no sangue. Estão próximo de ter um infarto. Mas eu te peço, meu Deus, venha socorrer o teu filho, venha socorrer a tua filha. Em nome do Senhor Jesus, venha tornar ele livre de toda a doença, de toda a escravidão desse mundo. Senhor, venha libertar os que estão viciados. Venha trazer, meu Deus, a luz do entendimento, que eles venham ser livres de todo vício, de tudo que tem tentado destruir a família. Meu Deus, por intermédio da fraqueza de um, o Satanás ele tem tentado, Senhor, destruir a família, que é o maior bem que o Senhor edificou na terra. Em nome de Jesus, Pai, torna essa pessoa livre desse vício. Torna essa pessoa, meu Pai, sarada, uma nova criatura. A tua palavra, ela é espírito vivo e ela foi semeada. E eu creio, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que nenhum daqueles que estão aqui me ouvindo, Pai, sairão daqui do mesmo jeito. Mas eu creio e eu sei que a tua presença, ela transforma qualquer ser humano, independentemente de onde ele estiver. Só precisa, meu Pai,
ele atentamente te ouvir e obedecer. E nós estamos aqui, como igreja, reunidos nesse canal, Pai, para poder sermos transformados pela Tua presença. Que aquele que está aqui doente seja sarado e curado. Que aquele que está aqui aprisionado espiritualmente seja livre em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão viciados, estão no estado, meu Pai, crítico, que até tudo e todos, meu Pai, está abandonando, está deixando, rejeitando. O Senhor venha sarar. O Senhor venha trazer a vida do Senhor, meu Pai, sobre a vida deles, e que sejam eles, meu Deus, restaurados, curados, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós estamos aqui, a único propósito, a aprender mais a Tua palavra e ser cheio do Espírito Santo. Abençoa, Senhor, o nosso dia, abençoa a nossa semana, abençoa desde já, meu Pai, tudo que a gente for fazer, o Senhor possa nos direcionar, e que nós possamos ser filhos e filhas de Deus, meu Pai, aonde quer que o Senhor nos enviar. E o nome de Jesus venha ser glorificado hoje, amanhã e para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Vamos selar, irmãos, esta palavra aqui, esta oração, fazendo a oração mais poderosa do mundo. É a oração do Salmos 23. Então você que pode, onde você está, repete ela comigo. Isso em voz alta, em espírito. Eu creio que eu vou ouvir o seu testemunho. Amém. Oramos. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Se assim você crê, diga amém. Diga assim seja. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que o seu dia seja uma bênção. Amém?